Sabe aquele momento que você senta na cadeira, o café tá do lado, a tela do computador tá ligada, você só tem uma tarefa pra fazer, só uma. E você olha pra ela e ela olha de volta pra você e não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. O motor da sua mente simplesmente não liga. Parece que tem uma neblina, um pântano mental que engole qualquer intenção sua de ser produtivo. Você quer começar, mas o comando de iniciar ele não responde. A gente se culpa, né? Pô, eu sou um preguiçoso, sou uma preguiçosa, tô procrastinando de novo, falta de disciplina. A gente se chicoteia com essas palavras, mas o problema não é esse. Sabe com que essa sensação se parece de verdade? Com o smartphone, velho. Isso mesmo, com o seu celular. Onde você tá vendo esse vídeo agora mesmo. Porque, tipo, pensa comigo. A sua mente hoje, ela tá funcionando igual aquele celular que você amava. Que já foi top de linha e tal, mas que agora tá meio que pedindo arrego, tá ligado? Porque pensa nos detalhes. Primeiro, o lag, né? A lentidão. Você clica para abrir um aplicativo e ele fica naquela tela branca, carregando, carregando, aí fecha sozinho. A nossa mente está fazendo a mesma coisa. Você tenta lembrar uma palavra simples, como o nome de um ator, o nome de uma cidade, alguma coisa, mas a informação fica ali carregando na ponta da sua língua e não sai. Você tenta começar uma frase no e-mail e ela trava, dá um lag mental. Depois a bateria, né? Puta merda, a bateria é a pior. Você acorda de manhã, depois de dormir 8 horas, entre aspas, e já sente que tá só com 15% de carga, tá ligado? Qualquer tarefa um pouco mais complexa já ativa o modo economia de energia do seu mental. Você começa a evitar conversas profundas, você fica adiando decisões importantes, tudo para não gastar aquela lasquinha de bateria que mal dá para chegar até o fim do seu dia. E o que falar das abas abertas, né? É como se o navegador da sua mente tivesse com 85 milhões de abas abertas, todas consumindo a sua memória RAM. Uma é aquele boleto que vence amanhã, a outra é aquela treta que você teve com seu amigo, a terceira é o que você precisa comprar no mercado, a quarta é aquela notícia horrível que você leu de manhã no G1, e a quinta é o futuro. A sexta é o passado. E nenhuma delas carrega direito. Ficam todas pela metade, piscando, exigindo sua atenção e te deixando lento, meio que fragmentado e quebrado. E o celular começa a esquentar, né? Aquele calorzinho na parte de trás quando você força demais, sabe? É a nossa ansiedade falando. É o cérebro literalmente fritando por rodar processos demais em segundo plano, o tempo inteiro. A gente sente esse calor no peito, na nuca. É o superaquecimento do nosso processador interno. Então, véi, o diagnóstico é esse. Não é preguiça, não é um defeito moral seu. É uma condição. É um sintoma dos nossos tempos. É o burnout digital. Sua mente, ela não é um aplicativo. Ela não foi feita para isso. Você está tentando rodar um software infinito que se atualiza a cada segundo com uma nova demanda, um hardware que é humano, é orgânico, que precisa de descanso, de silêncio e de tédio também. Um hardware que cansa. Sua mente está lenta, a bateria está no vermelho. A gente tenta forçar, a gente tenta ser eficiente, a gente mergulha de cabeça na grande mentira do nosso século, a multitarefa. É quase uma medalha de honra, tá ligado? Nossa, eu sou foda. Eu consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente meio que romantiza essa imagem. É a pessoa no home office com 3 telas, respondendo um e-mail enquanto participa de uma reunião por vídeo, com o celular do lado apitando a notificação do Instagram e no fone de ouvido um podcast sobre investimentos tocando. A gente olha pra isso e pensa, nossa, performance. Mas, véi, vamos ser sinceros, né? Isso não é performance, é um caos organizado. É a gente tentando rodar o Photoshop, o Google Chrome com 50 milhões de abas abertas e o código Warzone ao mesmo tempo no processador mental da gente. E o que acontece quando você faz isso no celular ou no computador? Ele engasga. A música no jogo começa a picotar, o Photoshop dá aquela mensagem de programa não respondendo e o navegador fecha sozinho, perdendo tudo que você estava fazendo. Com a nossa mente, é a mesma coisa, meu camarada. A gente se ilude achando que tá avançando em várias frentes, mas a verdade é que a gente não tá dando a nossa atenção de verdade para nenhuma delas. A nossa atenção não é uma rede de Wi-Fi que pode se conectar com vários aparelhos ao mesmo tempo. Ela é tipo um cabo de carregador, um só. Você só consegue carregar uma coisa por vez com 100% da energia, sabe? Quando você tenta fazer tudo junto,
você está, na verdade, fazendo outra coisa, que é uma troca de contexto ultra rápida e cansativa. Sua mente está pulando de um app para o outro, uma velocidade absurda. 1 segundo no e-mail, 1 milissegundo no podcast, 2 segundos na reunião. Cada pulo desse ele tem um custo, velho. Um pedágio que suga sua energia mental. É um gasto invisível que vai drenando a sua bateria e você nem percebe. Aí no fim do dia, você tem aquela sensação bizarra de ter estado ocupado pra caralho, de ter corrido o dia inteiro, mas sem ter saído do lugar. Aí você não lembra direito o que foi dito na reunião, o e-mail que você escreveu tá cheio de erro e você não absorveu absolutamente nada do podcast. Você só trocou de tarefa e se cansou. Essa é a ilusão de você ser uma pessoa multitarefa, sabe? Não é uma habilidade, é um bug. É a gente tentando usar o nosso cérebro do jeito errado e tentando forçar ele a funcionar como uma máquina, quando na verdade ele é um jardim. Ele precisa de uma coisa de cada vez. Precisa de sol, precisa de água, de cuidado focado para poder florescer. A gente não precisa aprender a fazer mais coisas ao mesmo tempo. A gente precisa reaprender a fazer uma só coisa. E é aí que a gente começa a olhar para o sistema operacional que a gente está usando e percebe que talvez exista uma atualização possível. Vamos parar para pensar uma coisa. Se o seu software atual, vamos chamar ele de iOS Produtividade Tóxica 2.0, ele está te levando para o burnout, está drenando sua bateria e te fazendo travar, não adianta insistir. Não adianta culpar o hardware, que é o seu cérebro, né? E o seu corpo. O hardware é esse mesmo. Ele não vai mudar. O que a gente precisa é de um sistema novo. E se eu te dissesse que existe um sistema operacional que foi desenvolvido há mais de 2 mil anos atrás, mas que ele é tão robusto, tão eficiente, que ele roda liso até hoje, mesmo com a quantidade absurda de dados que a gente processa hoje em dia. Ele existe e se chama estoicismo. Mas eu quero que você esqueça aquela imagem de estátuas gregas e velhos barbados. Não pensa nisso, tá? Pensa no seguinte: Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Não como filósofos, mas como desenvolvedores originais. Eles não eram caras que ficavam sentados numa boa, só pensando na vida. Muito pelo contrário. Um era um dos homens mais ricos e influentes de Roma, que foi exilado. O outro era um escravo que conquistou a liberdade. E o terceiro era tipo o imperador de Roma, o cara mais poderoso do mundo, lidando com a guerra, pragas e traição. Essa galera toda estava no meio do caos, sabe, no olho do furacão. E eles precisaram desenvolver um sistema mental para não surtar. Um sistema para gerenciar o estresse, a perda, a dor e a pressão. Um sistema para manter a paz interior quando o mundo exterior está pegando fogo. É isso que é o estoicismo. Ele é um sistema operacional completo. Ele tem um gerenciamento de recursos incrível que não gasta bateria com o que não importa. Ele tem um protocolo de segurança fortíssimo, que é tipo uma espécie de firewall que protege sua tranquilidade das invasões externas. Uma parada assim. Ele tem um sistema de relatório de erros que te ajuda a aprender com as falhas em vez de se culpar por causa delas. E o mais importante de tudo, né? Ele é estável. Ele não trava quando você está sob pressão. Instalar esse sistema não é uma parada que acontece da noite pro dia, tá ligado? Você não precisa se tornar outra pessoa. É mais como instalar pequenos patches de atualização. É aprender alguns comandos novos que, aos pouquinhos, vão substituindo o código bugado que a gente roda no automático. É meio que uma otimização, um upgrade, né? E o primeiro passo, o primeiro aplicativo essencial que a gente precisa instalar é o filtro que vai mudar completamente a forma como você interage com o caos da vida digital e real. Pensa no seu dia. Pensa na quantidade de informação que bombardeia sua mente a cada minuto. É notificação do Instagram, é grupo da família no WhatsApp, é notícia sobre política, é a opinião do seu chefe, preocupação com o futuro, preocupação com as contas, é a raiva de alguém que te fechou no trânsito, é um dilúvio. Um bombardeio de notificações mentais e digitais. E a gente tenta processar tudo. A gente se irrita com tudo, se preocupa com tudo, tenta controlar tudo. E é isso que frita o nosso cérebro, velho. O primeiro aplicativo que o estoicismo instala na tua mente é um filtro, o mais simples e genial de todos. Ele se chama Dicotomia do Controle. O nome é chique, né? Mas a ideia é ridiculamente fácil de entender. Esse aplicativo, ele pega cada evento, cada pensamento, cada problema que chega para você e automaticamente separa em duas pastas. Só duas. Aí na pasta um você tem coisas que eu não posso controlar
E na pasta 2 coisas que eu posso controlar. E é só isso. Véi, a mágica acontece quando a gente começa a usar esse filtro de verdade. Tá, vamos listar algumas coisas que vão pra pasta um, né? Que é das coisas que você não controla. Que é quase tudo, no caso. O algoritmo que decide se seu post vai ser visto, o que os outros pensam de você, se alguém vai te responder no WhatsApp ou te deixar no vácuo, a economia do país, o trânsito, o fato de que um dia você vai envelhecer e morrer, o passado, tudo isso vai direto para essa pasta. E qual é a instrução do sistema estoico para tudo que cai nessa pasta? É simples. É uma única ação. Reconheça e arquive. Você olha, entende que não pode fazer nada a respeito e arrasta o arquivo para o lado. Você não gasta um pingo da sua bateria mental com isso. Você não discute, não se estressa, não fica remoendo aquilo. É como mutar uma notificação, tá ligado? Você sabe que tá lá, mas ela não tem o poder de te perturbar. A energia que a gente gasta se preocupando com coisas que a gente não controla é a maior fonte de desperdício da nossa vida. Agora, e a pasta 2? A das coisas que você pode controlar. Essa pasta ela é bem menor, mas é a única que importa. É aqui que mora o seu poder. Mas o que tem nela, né? As minhas ações, as minhas reações, os meus julgamentos. Onde eu coloco meu foco agora. A qualidade do meu trabalho. Se eu vou responder um comentário com raiva ou com clareza. Se eu vou levantar da cama ou apertar a soneca. Se eu vou nutrir meu corpo ou comer porcaria. É aqui, nessa pequena pastinha, que você tem 100% de controle. E a instrução do sistema estoico é: invista toda a sua energia aqui. Esse filtro, essa separação simples, impede o superaquecimento da gente, sabe? Ele libera uma quantidade absurda de memória RAM que existe na nossa mente. Porque você para de tentar processar dados inúteis e incontroláveis e foca seu poder de processamento apenas no que você pode de fato alterar. Não é sobre ser passivo ou não se importar com o mundo. É totalmente o contrário. É sobre ser cirúrgico. É sobre ser inteligente e não desperdiçar sua força de vontade finita em batalhas que já são perdidas antes mesmo de começar. É focar sua energia para ser impecável naquilo que só você pode fazer. Mas beleza, o filtro da dicotomia do controle está rodando. Você já sabe o que é seu e o que não é. O que merece sua energia e o que é só ruído. Mas agora vem o segundo passo, que é tão crucial quanto o primeiro. Mesmo com as tarefas certas na sua frente, a gente ainda tem a mania de abrir tudo de uma vez. É o que eu chamo de síndrome das abas abertas. Você senta para escrever aquele relatório importante, a aba do trabalho está aberta. Mas ao mesmo tempo, em segundo plano, a aba briguei com meu parceiro continua rodando e consumindo memória. A aba preciso planejar as férias está ali, piscando. A aba será que eu tô na carreira certa? Tá tocando um áudio de fundo. E o resultado disso? Nenhuma das abas funciona direito. Você escreve um parágrafo do relatório e sua mente pula para a briga. Você pensa na briga e a ansiedade sobre a carreira fica pitando. Você não está em nenhum lugar. Você está em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso é o mesmo que não está em lugar nenhum. E a solução estoica para isso tem um nome: Prosoquê. Pensa no Prosoquê como a função de maximizar a janela do seu sistema operacional. É a prática deliberada de trazer toda a sua atenção para uma única tarefa. É o ato consciente de clicar no X de todas as outras abas mentais por um determinado período de tempo. Não é só focar, sabe? É um compromisso ativo. É você dizer para si mesmo: ok, pelos próximos 45 minutos, a única coisa que existe no meu universo é este documento. A única aba aberta é essa. O resto pode esperar. Ou então, nessa conversa com meu amigo, a única coisa que importa é ouvir o que ele tem a dizer. O celular não existe, os problemas de amanhã não existem. Quando você faz isso, quando você dedica 100% do seu processador a uma única tarefa, três coisas mágicas acontecem. Primeiro, a qualidade do que você faz aumenta exponencialmente, o trabalho fica melhor, a conversa fica mais profunda e a comida fica mais saborosa. Segundo, a ansiedade diminui drasticamente, porque a ansiedade, véi, é o calor gerado pelo atrito de várias abas mentais raspando umas nas outras. Quando você só tem uma rodando, a mente fica fria, fica calma e fica eficiente também. E terceiro, você entra em flow, em estado de fluxo, sabe? Aquele estado mágico onde o tempo desaparece e você e a tarefa se tornam uma coisa só. O estado de fluxo é, na essência, a prática do Prosoquê levada à perfeição. Vamos fazer o seguinte? Tenta isso hoje como um experimento, sabe? Na hora do almoço, a única tarefa é almoçar. Sinta o gosto, sinta a textura e sinta o cheiro da comida.
sem celular, sem televisão, sem pensar no problema do trabalho, apenas a aba almoço aberta. Aprender a filtrar o que importa é só o primeiro passo. Aprender a dar atenção total ao que você filtrou é o segundo. Mas a gente vive num mundo que é projetado para quebrar nosso foco. O mundo quer a todo custo abrir novas abas na nossa mente sem a nossa permissão. Existe uma guerra silenciosa acontecendo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é a guerra pela nossa atenção. Você já deve ter ouvido falar nisso. E do outro lado do campo de batalha não tem inimigo fraco. Tem exército de algoritmos, engenheiros, psicólogos, todos com um único objetivo: sequestrar seu foco. Cada notificação, cada cor vibrante, cada feed infinito é uma arma projetada para invadir sua mente. Se a gente não construir defesas ativas, a gente se perde. Os estoicos falavam muito sobre a cidadela interior, a ideia de que a nossa mente é uma fortaleza, um castelo interno que é o nosso último refúgio de paz, e que nada nem ninguém pode invadir sem nossa permissão. A parada é que no mundo moderno, a gente entregou a chave do portão principal. A gente deu a nossa senha do Wi-Fi para todo mundo. É hora de trocar a senha e reforçar os muros. E a gente faz isso de forma muito prática. E isso não é uma metáfora vaga, viu? É um checklist mesmo. Vamos lá. Primeiro, o seu feed do Instagram, do TikTok, seja do que for, é o pátio do seu castelo. Você é o rei ou a rainha. Você decide quem entra. Dê um follow em qualquer perfil que te cause ansiedade, raiva ou inveja. Silencie o parente que só posta desgraça. Siga artistas, poetas, cientistas, pessoas que te agregam. Tipo eu. Se inscreve no canal aí, por favor. Que te inspiram, que te acalmam. O seu feed não é uma obrigação, ele é um ambiente. E o arquiteto desse ambiente é você. Segundo, a arquitetura das muralhas. As suas notificações são as brechas do muro. Você vai desativar todas as notificações de seus aplicativos que não sejam de comunicação humana, direta e urgente. Você não precisa saber que alguém curtiu sua foto na mesma hora. Você não precisa do apito do iFood te oferecendo uma promoção. Uma notificação deveria ser um servo discreto que te traz uma mensagem importante, e não um vendedor de feira gritando no seu ouvido o tempo todo. Terceiro, o fosso dos rituais. Um castelo de verdade tinha um fosso, um espaço vazio para dificultar o acesso. A gente precisa criar fossos na nossa rotina, rituais sagrados de desconexão. Por exemplo, a primeira hora do seu dia é só sua, sem celular. Deixe o cérebro brotar em paz. Ou então, a última hora antes de dormir, sem telas. Leia um livro, converse, coloque uma música no Spotify. Cria um espaço de descompressão. Esse vazio é a sua defesa. Quarto e último, a geografia do reino. Mude o ambiente físico. O seu quarto de dormir é um templo de descanso, não uma extensão do seu escritório. O celular carrega na sala. Durante o trabalho focado, ele fica em outra peça, ou no fundo da gaveta. Crie atrito. Torne o ato de se distrair mais difícil. Cada passo a mais que você precisa dar para pegar o celular é um tijolo a mais no seu muro. Isso aqui não é ser antissocial ou odiar a tecnologia. Isso é ser um estoico moderno. É aplicar a razão e a disciplina para moldar o seu ambiente, de forma que ele proteja a sua paz interior em vez de atacá-la. É usar o que você controla, seu ambiente, suas configurações, seus rituais. Você precisa se defender do caos que você não controla. Então, beleza, com os muros erguidos fica muito mais fácil praticar o foco, fica muito mais fácil manter a calma. Mas para tudo isso virar um hábito, a gente precisa começar pequeno. Então, beleza, a gente meio que chegou na conclusão desse vídeo, né? A gente diagnosticou o celular travado, entendeu que multitarefas é um bug, instalou o sistema operacional estoico, aprendeu a usar o filtro de controle e a técnica de fechar as abas e até começou a levantar os muros da nossa fortaleza digital. Eu sei, parece muita coisa, de fato. E na hora que o caos aperta, pô, que a ansiedade bate e a gente pode pensar, beleza, por onde eu começo? É por isso que eu quero te deixar com uma única ferramenta, um botão de reset, que você pode usar em qualquer lugar, a qualquer hora, e que só leva 5 minutos. É o que a gente vai chamar aqui de modo avião mental, né? A thumb do vídeo, uau. Beleza, a parada é o seguinte, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, quando sentir a mente começando a esquentar e o lag mental aparecendo, em vez de você forçar mais, você vai fazer o oposto. Você vai parar. Aí vai fazer o passo 1. Não precisa de um templo budista. Pode ser na sua cadeira do escritório, no sofá da sua casa ou até no banheiro mesmo. Não importa. Apenas pare, pegue seu celular de verdade e coloque ele no modo avião ou não perturbe. Esse ato físico é um símbolo poderoso para sua mente. Passo 2.
Ajuste um alarme para daqui a 5 minutos. Só isso. A gente não está tentando resolver a sua vida. A gente só está criando uma pequena ilha de paz. Passo 3. Feche os olhos e não faça absolutamente nada. Apenas respire. Sinta o ar entrando e saindo. Não precisa controlar. É só observar. Os pensamentos vão vir. A notificação daquela conta para pagar vai piscar na sua tela. A aba daquela conversa difícil vai tentar abrir. E o que você faz? Nada. Você só não clica. Você não briga com seu pensamento. Você apenas olha para ele como quem olha para uma nuvem passando no céu. Ah, olha lá um pensamento sobre trabalho interessante. E deixa ele ir. Beleza? Você se torna o segurança na porta da sua mente, que não deixa nenhuma notificação entrar e fazer barulho. Você apenas observa do lado de fora. E por último, o passo 4, né? Quando o alarme de 5 minutos tocar, não pule de volta para a realidade. Respire fundo uma última vez. Abra os olhos devagar, perceba o ambiente ao seu redor e pronto, você acabou de fazer um reboot no seu sistema. Cara, esses 5 minutos, eles são uma fuga da vida. Eles são um treinamento para viver melhor. É um momento que você limpa a sua memória RAM, fecha os processos que estavam travando o sistema e esfria o processador. E ao fazer isso, a próxima tarefa, a próxima conversa, o próximo momento da sua vida vai ser vivido com mais clareza, calma e intenção. É esse o seu poder, sabe? O poder de apertar pause. O poder de escolher não ser um aplicativo que reage a cada notificação, mas ser o usuário consciente que decide quando e como interagir com o mundo. E lembre sempre da ideia principal aqui. A sua mente não é um aplicativo. É o seu único e verdadeiro lar. Cuide bem dela.